Boa tarde. Boa tarde, gente. Olá, tudo bem? Oi, Paulo, boa tarde, tudo bem? Tudo. Voltamos. Então, tô Agora definitivamente consegui. só fixando aqui o comentário que, pronto, fixar o título da live. Pronto. Então, boa tarde, Paulo, boa tarde a todos e a todos, né, que estão chegando aqui, mais um Nepsis na quarentena, né? Hoje nós vamos receber o professor Dr. Paulo Vaz, professor da ECO e pesquisador CNPq1A, né, que vai conversar conosco sobre medo e poder em Michel Foucault. Né? De início, quero te agradecer, Paulo, assim, muito grata por ter aceito o nosso convite, por estar aqui conosco nesse Nepsis na quarentena. Né? Realmente é um prazer te receber aqui. Né? Gratidão. Olá. Bom, certamente eu que tenho que agradecer em primeiro lugar. É sempre interessante fazer um convite. Eu também adoro Teresina, adoro Piauí, de modo geral. Então, sempre. Vocês estão ouvindo com clareza? Está algum problema? Não, né? Sim, para mim Está está tá super razoável? tranquilo. Tá Ótimo. ótimo. Então, vamos lá. Por que esse título Medo e Poder? Na verdade, eu imaginei que. Vou ser mais ou menos direto. A ideia de biopoder está sendo uma das chaves interpretativas da pandemia. E a ideia de biopoder, por sua vez, depende da ideia de medo e poder em Foucault. Então, o que eu imaginei de trajeto? Eu imaginei de trajeto dessa apresentação, inicialmente descrever a pandemia, o que ela algumas características tanto de uma epidemia quanto de uma pandemia. Depois eu vou entrar, vou falar das chaves interpretativas e vou entrar no pensamento de Foucault. E no final, então, depois eu vou fazer um pouco a minha sugestão aqui no debate, que é há limites à interpretação da pandemia como a partir do conceito do biopoder, se ele não for transformado. Então, seria essa a ideia que eu queria propor a vocês, que há limites de interpretação no conceito de biopoder, para explorar essa pandemia, a pandemia nessa nossa atualidade, dado o nosso tipo de relação entre indivíduo e sociedade. Se a gente conseguir fazer isso, depois eu explico por quê. Mas vamos então lá, posso começar, as pessoas vão entrando também ainda, tem muita gente entrando, vocês querem que eu espere mais algum Sim. tempo e enrolando alguma coisa? Não, não. Acho que a galera tá entrando e ao longo da live normalmente as pessoas vão entrando também, fazendo comentários, né? Daí eu vou anotando os comentários para não te interromper à medida que for surgindo e ao final eu te passo os comentários, as perguntas, tá certo? Tá ótimo. Então, Então, em pode. primeiro, então só. Então, o objetivo maior é, através da discussão da relação de medo e poder no pensamento de Foucault, propor alguns limites na apreensão da pandemia pela chave do biopoder. Qual é o ponto inicial de uma pandemia? Por que a atração de uma epidemia para a filosofia, para a literatura? Uma epidemia implica a proximidade da morte. Tem um historiador da medicina chamado Charles Rosenberg. Ele faz uma descrição muito sintética, mas muito interessante, que é o quê? A pandemia implica sintomas que são alarmamente similares e são similarmente alarmantes, de uma doença que se espalha rápido. Ou seja, você vê uma série de pessoas padecendo dos mesmos sintomas, e esses sintomas são graves, e a doença está se espalhando rapidamente. É essa ideia, é essa apreensão de uma certa velocidade, de uma doença grave que se espalha, de contágio, que está por detrás do interesse que a epidemia despertou como metáfora.
como metáfora da relação dos indivíduos com a morte. Quando metáfora para o que acontece com indivíduos quando eles se descobrem na proximidade da morte, na proximidade da morte, quando eles descobrem que a morte pode acontecer dentro de pouco tempo, a qualquer momento. Foi explorada por diversos filósofos e escritores como metáforas de outra relação com a vida. A partir do quê? Dessa proximidade da morte que implicaria obrigatoriamente a aceitação de sua necessidade, a partir de sua sempre presente eventualidade. A gente tem mais tradicionalmente em relação à própria narrativa da peste. Nós temos o Boccaccio, nós temos o Arthur, nós temos o Camus, e a metáfora é sempre a mesma um pouco. A metáfora, o que se descreve quando os homens se dão conta da necessidade da morte, se dão conta de que são mortais, ou ainda aceitam com radicalidade o fato de serem infinitos, as máscaras caem e os indivíduos passam a questionar a moralidade vigente. Essa é a narrativa que predomina. É claro que a epidemia não é a única forma de você estabelecer uma relação entre proximidade da morte, crítica da moralidade e doença. Já foi a AIDS, agora é o câncer, vocês já devem ter visto bastante livro de adolescente, livro sério, séries de sucesso. Eu fico pensando naquele livro que fez sucesso entre os adolescentes, A Culpa é das Estrelas, uma série de sucesso clara, que todo mundo se recorda, é Breaking Bad. E a história é essa. A história é, quando os indivíduos se dão conta de que são, podia falar de Godard, quando os indivíduos se dão conta de que são mortais, eles questionam a moralidade. Qual é a diferença entre a epidemia e o câncer, por exemplo? É porque ela abre a possibilidade, ao menos para filósofos e escritores, de uma transformação coletiva e não individual da moralidade. É como se daí fosse possível pensar, com a metáfora da epidemia, uma política da relação de subjetividade e morte. Porque, veja, mais uma vez, quando a gente vê, por exemplo, esses vários diversos livros e séries que usam a descoberta do câncer como forma de propor que o indivíduo muda o seu comportamento e passa a questionar a moralidade. Gente, essa é uma transformação apenas do individual. O que interessa é essa transformação mais genérica. Então, vamos lá. Ou seja, a epidemia é interessante porque ela vai abrir a dimensão política. E quais são as características dessa epidemia de modo mais rápido, tá certo? Ela não tem vacina, ela não tem medicamento, ela tem um contágio muito rápido, mas, pelo menos durante muito tempo, você teve muita dificuldade em identificar quais são as formas de contágio, de modo a permitir o controle. Vocês percebem que isso tem uma diferença com a AIDS, que não tinha uma forma, o contágio não era tão fácil, era limitado a certas práticas, ou então, o caso da dengue, também é uma epidemia que você relativamente consegue controlar, não se espalha tanto, porque você pode tentar controlar o mosquito. Pois bem, essa epidemia, portanto, a Covid-19, trouxe o quê? Que a única possibilidade que você tem, já que não existe nem vacina, nem medicamento, já que não dá para atuar sobre vetor ou sobre uma prática específica, foi o isolamento, que foi adotado pela grande maioria dos países. E daí, por que isso é importante? A resposta da epidemia, a resposta possível à pandemia, trouxe a política. E por quê? Porque, primeiro, certamente, o isolamento implicou uma profunda alteração na vida dos indivíduos. Você faz com que os indivíduos fiquem dentro de casa, sejam limitados nas suas práticas, sejam limitados no que elas fazem no seu cotidiano, transformam um pouco, ou seja, além de a pandemia trazer para dentro da casa dos indivíduos a possibilidade deles morrerem pela possibilidade de contágio, estão aqui telefonando para mim. Tudo bem. Voltando.
além de você trazer essa possibilidade da morte, porque o vírus é invisível, porque você não consegue concretizar onde ele está, você também altera a vida dos indivíduos, muito radicalmente. Segundo ponto, o que também é político, porque paralisou as atividades econômicas, certamente. A grande parte das atividades econômicas ficaram paralisadas. Então, ela é a possibilidade de resposta social implicou, de imediato, transformação na vida dos indivíduos e uma profunda intervenção na economia. Adicionalmente, a Covid-19 é o caso do que se costuma chamar doença infecciosa emergente, que tem sua razão de ser numa questão que a gente pode chamar de ecológica, que é a invasão da natureza com suas consequências imprevisíveis e nefastas. É porque o ser humano entra cada vez mais na natureza, se usa Pronto, paralisou um pouquinho, mas voltou. Tá bom. Voltando aqui, então. Sim. A Covid-19 pode ser vista como isso, como uma parte da ecologia. E daí nós temos as três grandes formas, as três chaves interpretativas maiores da epidemia logo assim que ela surgiu. Certo? A primeira resposta que teve a epidemia foi que, analisando a resposta do Estado, que essa resposta do Estado é exemplo do poder. O Agamben foi a que fez a mais radical dessas defesas. O único ponto ou seja, na verdade, é quase como se o Agamben tivesse a versão Foucaultiana conceitualmente mais precisa. Mas, ao mesmo tempo, é aquela que se mostrou mais complicada como defesa. Mas qual a ideia? Sob o pretexto de nos salvar, temos a restrição de nossa liberdade. Segundo ponto, que é a segunda chave interpretativa. Isso aqui, então, não é só a Agamben que está nessa chave interpretativa. Você também tem, por exemplo, o Expósito. Apreende-se o que está acontecendo como bem poder. Segunda chave interpretativa, a ameaça ao neoliberalismo. Porque, claramente, tanto para a saúde do indivíduo, quanto para o funcionamento da economia, vai ser necessária a intervenção do Estado. Vai ser necessário empenhar futuro, vai ser necessária a ação planejada. Tudo aquilo que o neoliberalismo odeia. E, certamente, por ser doença... Aqui a gente tem o Zizek como exemplo, certo? E, por ser doença infecciosa emergente, o isolamento e a crise econômica são uma espécie de versão mitigada do que pode nos acontecer na crise ecológica maior. E aqui a gente não tem Latour. Foram essas três chaves de apreensão maiores que a gente teve da pandemia, logo aquela série de textos no início entre março e abril. Agamben, Expósito, Zizek, Latour. E o poder, crítica, possibilidade de sair do neoliberalismo e antecipação da catástrofe ecológica. A minha tendência é associar a pandemia, sobretudo, à crítica ao neoliberalismo, mas também como uma questão da doença infecciosa. Tenho mais dificuldade em aceitar ou quero colocar os limites da apreensão de bem-poder. Gente, vocês vão me dar um instante que estão me perturbando aqui com mensagem do WhatsApp. É uma coisa absolutamente banal, que não posso fazer nada. Mas que faz parte da pandemia, que é fazer compras online pelo supermercado. 1 minuto. Verdade. Não, à vontade. Então, só um instante, gente, que o professor Paulo já retorna.
Desculpa. Acho que ele caiu aqui. E... Pronto, vou aguardar o professor Paulo retornar. Só um instante. Isso, Sopa de Wuhan, o livro que ele mencionou. Então, estamos conectando. Pronto. Vamos lá? Deu Resolvido o certo, problema com o Paulo. supermercado. Ótimo. Então, Qual é a razão do propor que há limite na apreensão de bem poder? É a singularidade do Brasil e dos Estados Unidos. Talvez o tema do isolamento tenha sido mais bem aceito e mais eficaz, especialmente nos Estados europeus, onde o estado de bem-estar é forte, embora ele tenha sido bastante reduzido, ele continua a existir. Então, você pode ter sido capaz de dar conta da pandemia. E, em um certo sentido, você não criticou tanto a intervenção do Estado. Ou seja, o que eu acho limite na apreensão do bem-poder nem é tanto o fato de que o isolamento foi, em alguns casos, ou pode ser discutível se ele foi ou não voluntário, ou se essa categoria de voluntário é razoável para se pensar a ideia de bem-poder. Mas houve uma singularidade do Brasil e dos Estados Unidos. O Bolsonaro e o Trump, talvez vocês se recordem, eles se encontraram na primeira quinzena de março. Eu acho que foram os dias, o Bolsonaro, o dia da obra, entre os dias 10 e 13, alguma coisa assim, ou 10 e 14. Mas aí você consegue perceber uma série de características em comum dos discursos dos dois autores. E eu acho que é isso que é interessante perceber. Primeiro, os dois, tanto o Bolsonaro quanto o Trump, recusaram a gravidade da doença. Segundo, propuseram o que ficou conhecido como isolamento vertical, no sentido de que era preciso continuar o funcionamento da economia e só isolar quem era grupo de risco, só isolar os idosos. Talvez você se lembre do Bolsonaro falando, não tem problema nenhum, as pessoas podem voltar a trabalhar, e aí chega em casa, passa álcool na orelha e pronto, está certo, consegue proteger os seus idosos. Então, além de recusar a gravidade da doença, gripezinho, então é apenas parecida com a gripe, como dizia o Trump, além de falar em isolamento vertical, também defenderam a existência de um medicamento ao qual eles atribuíram um poder quase mágico, que foi a cloroquina. Ambos ficaram o tempo todo defendendo essa possibilidade de um medicamento que levaria a tornar possível a volta, porque haveria a cura. Haveria essa possibilidade quase mágica de um medicamento que não deixaria ninguém morrer. Por fim, sobretudo para a nossa discussão, que é o que importa aqui, eles se opuseram ao isolamento decretado por governadores em nome da liberdade. Tanto Trump quanto Bolsonaro, eles fizeram um discurso que, se a gente tomasse um pouco de distância histórica, parecia quase um discurso de alguém que estivesse com um conceito simplificado de biopoder à mão. Em nome da liberdade, em nome de que viver não é sobreviver. A gente, por exemplo, aqui com o Bolsonaro, não vou falar do Trump, mas tem muito caso lá, ele ficou lá defendendo os movimentos de mobilização conservador de retorno. Aqui no nosso caso, no Brasil, a gente teve, talvez vocês se lembrem, a notícia de uma garota impedida de ir à praia na Barra da Tijuca, eu acho. O deputado do PSL que teve sua mulher e filha impedidas de continuar na praia, embora ele mesmo tenha falado pelas elas dele. Então, uma questão que, assim, o que eu estou propondo como talvez um sintoma desse limite do conceito de biopoder?
que conservadores é que aparentemente estavam se colocando contrários à intervenção do Estado. A gente tinha tendência, e essa é uma questão importante teoricamente, desde a década de 50, pelo menos, do século passado, a gente tem uma tendência, a gente vai ver isso no pensamento de Foucault, a associar o medo ao conservadorismo. Pessoal, se vocês abrem um texto como a personalidade autoritária do Adorno, se vocês veem textos como o de Marcuse, se vocês veem textos de outros autores ao longo do tempo, talvez mesmo você possa fazer esse nexo com Freud, o que você tem com clareza é quem tem medo é conservador. Ou o medo faz parte do conservadorismo. O medo leva as pessoas a serem conservadoras. E a gente tem essa situação aqui agora, curiosa, de que os conservadores são aqueles que aparentemente dizem não ter medo. Enquanto que parte da mobilização popular por justiça tenta defender o isolamento, tenta defender que é necessário ter medo, tenta defender a ciência, etc. Então, é essa singularidade que eu queria pensar com vocês, tá certo? E a partir daí vou fazer esse trabalho de retornar ao futuro. Qual vai ser o argumento que eu vou fazer? Bom, já estou falando aqui há 20 minutos, mais ou menos. Só para garantir, eu tenho até 50 minutos de fala, não é isso? 40, 50? Isso. Eu não estou controlando o teu tempo, não estou nem marcando, para falar a verdade. Né? A live com 60 minutos, 2 minutos antes de encerrar, ela me avisa, né, que vai encerrar. Tá. E aí, caso a gente tenha perguntas e continue o debate, podemos retornar. Né? Temos feito assim nas lives anteriores. Tá bom, então vou me dar a possibilidade de falar até 5 para as 4. Fica à vontade. Mas eu não sei se eu vou conseguir falar tanto tempo. Vamos lá. O que eu estou querendo propor a vocês? É engraçado que se a gente vai, por exemplo, num livro tão interessante, tão bem feito, tão cuidadoso, tão estudioso, como o livro daquele argentino sobre o dicionário Foucault, esqueci o nome dele aqui agora, não aparece a palavra, o termo medo. E isso é muito interessante, porque a gente pode fazer o argumento que Foucault não deixou de pensar a questão do medo. O medo é crucial para o seu pensamento. Mas não, é engraçado que ele não foi dicionarizado e nem o Foucault tratou ele conceitualmente. Então é interessante isso. Mas ele está o tempo todo presente, especialmente quando ele vai querer pensar o poder. Vocês podem também pensar, para colocar a questão do medo, vocês podem imaginar uma questão imediata. Como o futuro existe a nós? O futuro é sempre aquilo que ainda não chegou. Ele só existe a nós se antecipamos. E a antecipação pode ser por cálculo, pode ser por imaginação, mas também qualquer antecipação que nós façamos, elas vão estar permeadas por afetos. E 2 afetos são cruciais, medo e desejo em relação ao futuro. Portanto, é esse entrelaçamento entre morte, medo e desejo que vai marcar a reflexão do Foucault sobre a relação entre medo e poder. Veja só, vocês podem perceber que um dos modos de você limitar o que o indivíduo faz é provocar medo. É provocar medo de quê? Especialmente medo do seu desejo. Imaginem que essa foi uma questão crucial, tanto existencialmente para Foucault, quanto certamente é uma questão crucial para o seu pensamento quando ele pensa a questão do anormal. O anormal era o medo de infundir em todos a presença do anormal no real era o modo de infundir em todos o medo do seu próprio desejo. Vamos lá, eu vou fazer então esse argumento aqui. Eu tenho que ser seletivo, infelizmente, porque, como eu falei a vocês, a relação entre medo e poder perpassa os seus livros todos. Quer dizer, talvez a exceção, evidentemente, da arqueologia do saber, e talvez seja pouco presente, a não ser na questão da finitude, nas palavras e as coisas. Mas, certo, eu vou ser seletivo, não vou falar das aulas também, é muita coisa mesmo. Vale a pena fazer esse estudo, essa investigação sobre os termos medo, perigo, porque esses conceitos são constitutivos do modo como
pensa o poder e a subjetividade. É também um dos modos de ver a proximidade do Foucault com Heidegger, já que a questão do medo e da angústia são cruciais no pensamento do Heidegger. Então, vamos lá. Na História da Loucura, eu vou trabalhar basicamente com 3 livros. Mesmo na História da Sexualidade 2 e 3, especialmente na 2, tá na 3 também, mas também nas Confissões da Carne, pelo menos antecipado. Uma questão crucial é para você levar ao cuidado de si, para você estabelecer uma relação ética de si para consigo. É o medo de algo interno ao próprio indivíduo. Então, só para deixar claro que é curioso que não seja um termo dicionarizado, mas, ao mesmo tempo, é um termo que perpassa a obra do Foucault. Vamos lá. Na História da Loucura, tem 2 passagens que são muito interessantes, 2 capítulos onde isso aparece com muita clareza. Indicando a vocês, porque, evidentemente, isso aqui é apenas uma indicação de trajetos para quem tiver interesse em estudar. Na História da Loucura, os 2 capítulos, a primeira, a introdução, é Anal dos Loucos, e o outro é exatamente que tem o título curioso de O Grande Medo. Na Anal dos Loucos, o Foucault vai associar a lepra à loucura. O argumento dele vai ser que a lepra era, para um mundo que acredita em Deus, o já está aí da morte. Na verdade, o Foucault parte de uma constatação histórica. Os antigos leprosários existiram com muita força até 1400, mais ou menos, e depois eles desapareceram, foram perdendo importância e se mantiveram como arquitetura e, no seu lugar, ao invés de ter leproso, passou a ter louco. Então, essa é a ideia que o Foucault vai propor na História da Loucura. Por que sai? Por que você passa dos leprosos aos loucos? O Foucault vai fazer uma associação disso com a passagem do mundo cristão ao mundo subjetivo, ao mundo do sujeito. Ele está fazendo a correlação. Por quê? Porque, na verdade, a lepra o já está aí da morte, é a corporificação da morte para um mundo que acredita em Deus. Porque, claramente, se você acredita em Deus, se você acredita no paraíso, morrer, você nunca morre, você só faz uma transição, você só faz uma viagem, você só muda de lugar. Então, você faz é como se você vivesse uma passagem de um mundo a outro. Contudo, existe um momento onde você morre. Então, existe um lugar onde há morte, porque você passa a sofrer sem parar e passa até a se mobilizar, dependendo do lugar do inferno para onde você vai, que é o inferno. E aí o leproso é como se fosse aquele que corporificava a punição de Deus. O corpo castigado o corpo decomposto do leproso vai ser o corpo castigado no inferno. Então, a associação que o Foucault está propondo temia-se o leproso porque temia-se o inferno. Excluía-se o leproso porque os indivíduos não queriam estar próximos à morte. Excluir o leproso era, portanto, excluir a morte do cotidiano. Ou ainda, o Foucault dos anormais, ele faz até uma conta como era mais detalhe a questão da lepra na Idade Média, vai fazer, que é muito engraçado, falar de uma cerimônia fúnebre, quando você mandava o leproso para o leprosário, quando você afastava ele da cidade. Você fazia uma espécie de missa de sétimo dia, missa de morte, não sei qual termo, para aquele que estava vivo ainda. E ele ficava enterrado, ele ficava no caixão dentro, e as pessoas choravam e falavam. Ou seja, você ser mandado para um leprosário, você já está morto. Então, essa é a ideia. Enquanto você acreditou em Deus, a lepra e o leproso
por ser um corpo já castigado, é antecipação da punição divina. É antecipação viva da iminência da morte. Se os seres humanos continuarem na perdição e não retornarem a Deus, sabemos o que acontecerá a eles. Então, a morte é um limite entre dois mundos, certo? Uma linha que separa dois mundos. Já a loucura é morte quando você faz uma identidade entre estar vivo e estar consciente de estar vivo. Quando você propõe a identidade entre vida e consciência. E, portanto, perder a consciência é morrer. O crânio vazio do cadáver já é a cabeça oca do louco. Então, portanto, no mundo onde não tem mais Deus, mas tem o sujeito, a loucura é o já está aí da morte. E por isso mesmo que você faz, você também afasta a morte. Embora, claro, o louco, ao mesmo tempo, teve durante um tempo uma outra atitude em relação ao louco que não foi de excluí-lo, que foi de simplesmente colocá-lo num navio que ficava vagando entre a cidade sem jamais poder aportar em nenhuma. E aí o Foucault acha muito interessante esses que vivem na eterna passagem, esses que, uma vez perdido o caminho, perderam o caminho, perderam ele para sempre. Esses que estão no exterior do interior e no interior do exterior. Estão no interior do exterior significa que eles estão no mar no mar de mil caminhos. Estão no labirinto. E estar no exterior do interior é porque o louco não tem interioridade. O Foucault também faz uma expressão que é muito bonita, que é como se fosse a loucura durante a experiência do Renascimento, era uma forma de caracterizada por uma incerteza exterior a tudo. Vocês tentem conceber o que é uma incerteza exterior a tudo. Tentem conceber você está incerto sobre o que acontecer, sobre o que vai acontecer, mas não se preocupar. Isso significa, você está aberto ao futuro, você está aberto a todo o futuro, você está aberto à aventura. Você só tem um mistério. Para usar Caetano e ser rápido, é como se a gente estivesse perto do mar e longe da cruz. Sendo que o mar tem esse lugar da incerteza exterior a tudo. Essa é a primeira forma. O que aconteceu logo depois da experiência do Renascimento? Vai com a história do Foucault. Você põe no leprosário. Você exclui. Por quê? Mais uma vez que você exclui, você não quer trazer para o real a possibilidade. Você não quer deixar presente no real a morte. Isso aqui é muito marcadamente próximo de Heidegger, especialmente no Heidegger do Ser e Tempo. O que os indivíduos querem fazer diante da angústia é voltar à cotidianeidade. O que eles querem fazer é não pensar em morrer. O que eles querem fazer é não pensar na morte. O que eles querem fazer é viver no pão e circo, é se desconsiderar. Vocês podem ver também por que é tão importante a pandemia, né? Porque ela nos força a pensar nisso. Pois bem, o que aconteceu com a loucura é que depois, e aí é o argumento do grande medo, o asilo pelo qual você pensava que você conseguiria excluir a morte da vida, você conseguiria excluir o caos da ordem, você conseguiria excluir, então, qualquer crítica a essa ordem, a uma ordem específica, singular, e não a ordem, as pessoas passaram de novo a ter medo do asilo. Mas era um medo que, simultaneamente... Então, primeiro você tentou fazer o quê? Primeiro você tentou usar o asilo como uma espécie de exemplo moral. Você tinha um padre que propunha que as pessoas deviam passear e entrar pelos asilos, todo mundo devia entrar nos asilos e olhar os loucos enjaulados, e olhar os loucos em suas celas. Porque eles iam perceber como a loucura era o preço da licenciosidade. Como a loucura era o castigo, era a punição pelo desejo desregrado.
Mas, ao mesmo tempo, diz o Foucault, e isso caracteriza o Foucault nessa época dizia, isso caracteriza o desejo humano, mas, ao mesmo tempo, os homens também sonhavam com o que podia acontecer no asilo. E é fácil vocês entenderem por que isso, ainda mais se vocês conseguem imaginar um mundo onde a sexualidade era muito restrita, onde a experiência da sexualidade era muito limitada. Você começava a imaginar que naquele lugar de loucos também havia desejos loucos, também havia prazeres loucos. E, portanto, aquilo que antes ameaçava da morte, mas também trazia o quê? Também trazia a possibilidade de um outro mundo para além dessa vida que a gente medíocre que se vive. Ou seja, o Foucault claramente marca que o temor da morte é temor da anormalidade, e o temor da anormalidade é temor da morte. O anormal é aquele que traz a morte em si. Mas, na história da loucura, ele marcava uma ambiguidade interna à própria loucura. E a experiência da loucura, que é, para aqueles que estão já marcados pelo tédio com as regras da sua cultura, a existência do asilo, ao invés de ser lugar de temor, podia ser lugar de fantasia. Então, vocês podem perceber o que o Foucault está dizendo em termos metafóricos. Através, você quer excluir a morte, mas o pensamento da morte também podia fazer o quê conosco? Podia fazer com que nós saíssemos da mediocridade. Podia fazer com que nós saíssemos de uma vida simples. Podia fazer com que nós nos atraíssemos para uma vida diferente daquela que a gente vivia. O Foucault fala disso um pouco num texto que é praticamente contemporâneo à História da Loucura, 2 anos posterior, que é o Pensamento do Fora, onde ele vai fazer uma relação, ele vai dar 4 modos do fora aparecer na nossa vida, 4 modos, 4 signos, que é sempre um signo de mistério, desconhecimento, abertura. É o signo do próprio futuro. Ele vai dizer assim, olha só, o fora se apresenta como o gesto de uma mulher na janela, como uma porta que baila, como um olhar voltado à morte e como o sorriso de um porteiro de uma boate muito estranha. Vocês podem ver que essa ligação entre desejo, transgressão e morte marcava o primeiro Foucault. E a gente podia, então, dizer o quê? O que o poder faz? O poder, para se manter, exclui do real a morte. A gente está pensando na pandemia, o que o poder teria para fazer? Afasta a morte, não deixa ninguém falar da morte. Qual foi a transformação radical que Vigiar e Punir faz no pensamento de Foucault? É que o Foucault vai perceber no texto da Vigiar e Punir que o poder, ou melhor, para usar de outro modo, qual a esperança que o Foucault tinha? É que, às vezes, os seres humanos podiam ter um contato com o real. Em algum momento você pudesse descobrir-se desamparado, vulnerável, sempre próximo a morrer, sempre possível de morrer a qualquer momento. E que esse encontro com o real podia fazer os seres humanos questionarem. Qual é a descoberta que o Foucault teve? É que não há limite para a esperança humana. Isso significa o poder não necessariamente exclui a morte. Pode ter uma outra forma de poder que, ao invés de excluir a morte do real, ou ao invés de ameaçar os homens que ele pode matar, o poder pode ter um modo de funcionamento em que ele inclui a morte, em que ele difunde a morte, para se propor como aquele que salva. Ou seja, o texto crucial aí, portanto, é o texto do Panoptismo, é a primeira parte do texto do Panoptismo, Vigiar e Punir, quando ele vai falar da peste, do regulamento da peste.
E a autocrítica que o Foucault faz, que é uma espécie de autocrítica esse texto, o Foucault faz sempre uma espécie de autocrítica implícita, está contida na ironia com que ele vai falar da literatura que propôs a metáfora da peste para pensar o momento da experiência da verdade e de questionamento da moral. Qual a ideia? Que a proximidade do mal, que traz o frenesi do tempo que passa, faria com que todos retirassem suas máscaras, revelassem suas verdades e devotassem seus corpos sem respeito e sem lei. Isso é o Foucault, estou citando. Frenesi do tempo que passa e misturas de corpos sem respeito e sem lei. Esse era o sonho orgíaco da literatura em relação à morte. Quando nós estivéssemos diante da proximidade da morte, da sua necessidade, da impossibilidade de não morrer, o que aconteceria com os seres humanos? Isso, o encontro com o real faria abrir o questionamento. Contudo, o que o Foucault descobriu é, ao contrário, a chegada da peste, o que ela fez, foi fazer com que os homens melhor obedecessem ao poder. Isso é, o poder pode funcionar não por excluir a morte, não por afastar deles o medo, mas sim por difundir o medo e se apresentar como a solução. Obedeça-me que te salvo, que, creio eu, é uma espécie de fórmula resumida do poder, do biopoder. Ou melhor, do biopoder moderno, a fórmula sintética seria: obedeça-me que eu te salvo, inclusive de você mesmo. Te salvo do seu desejo. Vou falar de uma outra passagem onde o Foucault vai mostrar que a difusão do medo, ao se propor como solução, ao se propor como aquele que cuida, é a marca da nova concepção de poder e morte em Foucault. Isso aqui está no capítulo Ilegalidade e Delinquência. E o Foucault fala dos meios de comunicação e das notícias de crime nos meios de comunicação. Um longo trabalho para impor a percepção que se tinha dos delinquentes com contornos bem definidos, apresentá-los como próximos, presentes, em toda parte temíveis. Ou seja, o que a notícia policial de crime faz é tornar o criminoso quase como se fosse uma espécie da angústia de Heidegger, aquilo que você não consegue escapar. Aí continua o Foucault. E a função do noticiário policial que invade parte da imprensa e começa a ter seus próprios jornais. A notícia policial, por sua redundância cotidiana, torna aceitável o conjunto dos controles judiciários e policiais que vigiam a sociedade. Então, para deixar muito claro, o que o Foucault está dizendo é porque eu temo o crime, que é simultaneamente temer a morte e temer a delinquência, temer ser diferente, que eu aceito, peço e demando à polícia. Então, está claro, o poder vai funcionar não por excluir do real o medo, mas por incluí-lo. Isso também seria fácil de entender como a passagem da prisão ao suplício. Do suplício à prisão, porque no suplício o que o poder faz é fazer o quê? Difundir o medo do próprio poder, mostrar de novo o príncipe como poderoso. E depois, a prisão que ela faz é se propor curar. O biopoder é um poder que quer cuidar, que quer proteger, que quer curar. A história da sexualidade é a mesma coisa, certo? Eu vou pegar uma passagem só, certo? Vocês poderiam ter uma passagem que eu gosto muito, que está a implantação perversa, quando ele fala da masturbação infantil. Ele vai dizer que a masturbação infantil, ela implicava uma série de ameaças ao indivíduo. Qualquer criança, se masturbasse, a sua vida estava acabada. E aí, qual é o argumento do Foucault? É exatamente o fato de você difundir que essa prática é impossível de ser contida, acarreta inúmeros perigos, que justifica o quê? Que legitima a intervenção do poder. Vou ler então essa passagem. O vício da criança não é tanto um inimigo, mas um suporte. Pode-se muito bem designá-lo como um mal a ser suprimido. O necessário fracasso, a extrema obstinação numa tarefa tão inútil, leva a pensar que o que se deseja é que o vício persista e prolifere até os limites do visível e do invisível, ao invés de desaparecer para sempre. Isso é, o poder precisa que haja o mal para se propor como a cura.
O poder inclui a morte, inclui e difunde a morte. Graças a esse poder, a esse apoio, porque o poder, a masturbação infantil então é esse suporte, o poder avança, multiplica suas articulações e seus efeitos, enquanto seu alvo se amplia, subdivide e ramifica, penetrando no real ao mesmo ritmo que ele. Aí depois, num outro capítulo, Ciências Sexuais, ele de novo fala agora fala do sexo, dos perigos do sexo que se acreditava no século XIX. E como foi o fato de os indivíduos acreditarem que o sexo era perigoso, que fez com que os indivíduos muito prontamente obedecessem e falassem da sexualidade. Olá, eu cito Foucault novamente. O dever de dizer tudo e o poder de interrogar sobre tudo encontrarão sua justificação no princípio de que o sexo é dotado de um poder causal inesgotável e polimorfo. O acontecimento mais discreto na conduta sexual é supostamente capaz de provocar as consequências mais variadas ao longo de toda a existência. Não há doença ou distúrbio para os quais o século XIX não tenha imaginado pelo menos uma parte de teologia sexual. Os perigos ilimitados que o sexo traz consigo justificam o caráter exaustivo da Inquisição que é submetida. Releia a última frase. Os perigos ilimitados que o sexo traz consigo justificam o caráter exaustivo da Inquisição. Ou seja, o que justifica o poder? É exatamente o fato de ele ter difundido o perigo. Quando você vai pensar o biopoder, a diferença entre o direito de morte e poder sobre a vida. E o que é mais interessante é que as pessoas, quando tentam falar de biopoder, tentam pensar em tecnologia qualquer da vida. Não, quando Foucault foi diferenciar uma coisa ou outra, ele pensou três experiências, três atitudes três experiências da morte. A guerra, a pena de morte e a morte no cotidiano. A guerra, qual foi o argumento dele? Olha só, antigamente, bom, vocês sabem a hipótese, a direito de morte é o poder, a soberania tem o direito de mandar morrer ou de matar. Então, qual é o ponto? Direito de morte e deixar viver. Direito de morte, enquanto no outro caso o biopoder é fazer viver e deixar morrer. Pois bem, essa diferença vocês podem imaginar. Com relação à guerra, anteriormente o soberano podia exigir que os indivíduos fossem à guerra. O soberano tinha direito de exigir que a vida dos seus súditos para proteger o próprio rei. Enquanto que, na modernidade, que o biopoder é a modernidade, a única justificativa para a morte, para propor que o indivíduo dê sua vida na guerra, era a própria possibilidade de aniquilação. Era a própria possibilidade de morrer. Ou seja, a guerra é justificada se for para proteger a vida. Que, obviamente, o Foucault se diverte com isso. Do mesmo modo, a pena de morte. Anteriormente, evidentemente, o soberano podia matar quem ele quisesse, fazia parte da definição do poder. E depois, a pena de morte vai sendo praticamente extinta até a década de 70, que ele está escrevendo. Depois, obviamente, a pena de morte volta à legitimidade. Mas por que, diz ele, a pena de morte, a única justificativa dela, quando ela é possível, é que o indivíduo a ser morto é aquele que é um perigo. É um indivíduo perigoso. Então, mais uma vez, vocês podem ver que é na ideia de proteção, na ideia de que o poder faz é proteger o indivíduo da morte, e, portanto, morrer é o seu limite, o indivíduo morrer é o seu fracasso, que também explica por que a morte deixa de estar presente no cotidiano. Porque a morte é o fracasso do poder, enquanto anteriormente a morte fazia parte do ritual de poder. Então, é mais ou menos isso. Espero que tenha ficado... Vamos ver se eu consigo voltar. Fiz uma rápida apresentação do pensamento de Foucault, frisando basicamente, então, esses textos. Vigiar e Punir, História da Loucura e História da Sexualidade 1. Insisto, tá? E muito mais. Tem um texto ótimo que
para quem quiser estudar Medo, Morte, Neoliberalismo, que é o Nascimento da Biopolítica, a página 67, na edição 67, 68, na edição francesa, não sei quanto. Em vários outros lugares, o Anormal tem isso o tempo todo. Em vários outros lugares vai aparecer esse tema da morte. Resumo o conceito de biopoder numa perspectiva simplificada, tal qual eu a conceituo. O que é a soberania? Obedeça-me, senão te mato. Ou seja, o que o poder difunde é o medo do próprio poder. Ele difunde que o poder é poderoso e pode te matar. Esse é o sentido do suplício. Mais uma vez, obedeça-me que eu te mato. Eu tenho que mostrar que o poder é poderoso, que o poder é imenso, gigantesco, excessivo no seu exercício, na sua capacidade de matar. E depois, o poder seria: obedeça-me que te salvo, inclusive de você mesmo, já que o biopoder se articula com o poder pastoral. Sim. Qual é o ponto que eu queria chamar a atenção aqui para vocês, já que está acabando, eu estou chegando nos meus 55 minutos, e daqui a pouco vai ter a mensagem acabou. Vocês podem ver que ainda quando Foucault vai pensar o biopoder, ele está pensando basicamente no estado de bem-estar social, e na crítica ao estado de bem-estar, nos direitos que o estado de bem-estar dava sobre a vida do indivíduo. E estava pensando num mundo onde ainda havia uma pressuposição de hierarquia entre indivíduo e sociedade, entre indivíduo e Estado. Ainda, mesmo que fosse para defender a vida da nação, a vida dos alemães, você podia sacrificar, levar um indivíduo à guerra. Isso é, pela vida de todos, você podia sacrificar a vida individual. O que aconteceu a partir da década de 60 e 70 do século passado, e a gente pode analisar uma série de lugares onde isso acontece, essa relação, essa possibilidade de exigir o sacrifício do indivíduo pelo bem da sociedade, pelo bem do coletivo, simplesmente acabou. Não há nada maior do que o indivíduo. E daí, portanto, uma dificuldade muito grande do Estado em relação ao sofrimento, porque ele não tem muito como não escolher entre os sofrimentos, não tem como, porque não vai dar conta de todos os sofrimentos. E também se pode perceber o que o populismo conservador, por que Bolsonaro e Trump não queriam encarar a pandemia. Porque talvez seja o caso agora da gente não fazer uma simples associação entre medo e conservadorismo. Por exemplo, pressuposta do Caetano, mais uma vez, quando ele dizia que ele queria correr perigo. Que queria correr perigo, sair da cotidianeidade, sair da mediocridade, sair do cotidiano. Pensar que talvez não associar mais medo e conservadorismo, nós temos uma relação simples, mas sim diferentes tipos de medo. O conservadorismo não gosta do medo, que é esse tipo de medo marcado pela invisibilidade. Não gosta da ecologia, o conservadorismo não gosta da ameaça ecológica, o conservadorismo não gosta de epidemia. Vocês podem mais ou menos ver o Bolsonaro falando, ele várias vezes disse: e daí? Ou não posso fazer nada, não sou Messias, mas não salvo todo mundo. Esse é o lugar que ele quer ocupar. Agora, com relação à epidemia, se for crime, a atitude dele é completamente diferente. Ele vai constituir o crime como evitável, como se ele fosse capaz de ir lá acabar. Mesma coisa o Trump. O inimigo do Trump, aquele que ele quer combater, é um inimigo externo. Então, vou propor uma mudança no conceito de biopoder. Ao invés de hoje, você pode ter essa forma. Obedeça-me que eu te salvo do outro. E não mais de você mesmo. É por isso também que o Estado não tem mais exigência maior de comportamento para conseguir se curar.
Ele tem apenas que chegar e dizer assim, olha, eu vou proteger, vou pôr o muro, eu vou te proteger desses mexicanos que são pessoas horríveis, vou proteger você dos terroristas, etc. Então, a proposta seria também que talvez a gente tivesse que começar a desistir da separação simples entre, ou da associação simples entre medo e conservadorismo e passássemos a pensar que existem diferentes tipos de medo e que esses diferentes tipos de medo podem se dar num diapasão entre conservadores e não sei qual seria a palavra adequada, talvez progressista, só para dizer melhor. Acho que é isso. Está acabando o tempo. A gente Então, volta depois. professor, acho que a gente ainda tem aqui uns 4 minutos, mais ou menos, né? Temos 2 comentários, né? E, assim, o senhor faz um passeio na obra do Foucault, né? Para retomar esse conceito de biopolítica e nos mostrar como o medo ele está presente na obra do Foucault e a partir disso nos permite compreender, né? Esse contexto que nós estamos atravessando de pandemia, né, no nosso país, e uma pandemia que tem gerado uma série de crises, né, dentre as quais a crise política, que o senhor bem cita através dessa relação com os conservadores. Professor Paulo, me escuta? Travou aqui para mim. Então, me escuta, Paulo? Eu acho que o Paulo caiu aqui, gente. Só um minuto que eu vou. Acho que ele perdeu a conexão. Só um minuto que eu vou aguardar aqui ele entrar de novo. Então, eu acho que ele deve estar com problema de conexão, que ele caiu e não. Pronto, voltou. Só um minuto. Gente, eu recebi aqui uma mensagem de que a live está encerrando. Paulo, então a live está encerrando, faltam 1 minuto e 35. Eu vou encerrar e reiniciar, tá certo? Abrir Tá novamente ótimo. a live para gente retomar. Tá Tranquilo? bom. Tranquilo. Vou encerrar aqui. Então já voltamos, gente, com os comentários e a discussão.